Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com o técnico Rogério Corrêa. Rogério, a primeira pergunta da coletiva ela vem do Samuel Silva, do Voltaço Insider. Ele diz o seguinte: o Voltaço nesse último jogo contra a Ferroviária teve mais chances que o adversário, mas no caso a Ferroviária acabou tendo as melhores oportunidades. O que, na sua opinião, faltou para o time concluir mais a gol no último jogo? Boa tarde a todos. Obviamente, nós tivemos mais quantidades e as melhores chances, né? Eles tiveram primeiro que a gente, né? Ali, duas ali no início ali. O Jefferson Paulino fez ótimas duas defesas ali, 3 defesas no máximo. Porém, nós tivemos chances também no primeiro tempo, já algumas claras. Do Barra passou muito próximo, tivemos uma outra. E no segundo tempo, situações bem claras, onde o goleiro deles fez excelentes defesas também, né? Foi um dos melhores em campo, foi o goleiro deles, os dois goleiros, né? E nós tivemos mais que o dobro de chutes a gol que eles. Nós tivemos 8, eles tiveram 4. Porém, infelizmente, não fizemos. E é algo que vem incomodando desde o início da competição, ser uma das equipes que mais finaliza no gol, porém, uma das equipes que menos faz gol, né? Então, é um peso que a gente leva jogo a jogo, porém, a gente tem que tentar evoluir e buscar melhor a cada jogo para que a gente possa fazer os gols. Próxima pergunta do pastor Thiago, do Voltaço Notícias. O Voltaço no segundo turno, em 4 jogos, tem 2 derrotas e 2 empates, ainda não marcou gols nessa fase. Na sua visão, e também falando taticamente, como trazer equilíbrio para o time nessa Série B? Cara, acho que está sendo sempre as mesmas perguntas de sempre. Equilíbrio o time tem, cara. A grande questão é, se nós formos pegarmos a parte de números da equipe, existe uma plataforma Softscore que ela fala sobre tudo, né? O Volta Redonda é a 8ª melhor equipe nesse quesito, cara. Porém, existe uma coisa que é dentro de campo, que precisa ser feito os gols. Se nós fizermos a metade dos gols que a gente constrói, meu irmão, a gente vai estar brigando lá para cima. Então, a questão é a qualificação ali na frente. A gente é um time que chega muito no gol adversário, finaliza demais. É a 3ª equipe que mais finaliza na competição, que mais cria oportunidades. A questão é fazermos o gol. Se não fizer gol, não tem como o time ter uma evolução. E é isso que nós precisamos, e a nossa busca constante é isso. A segunda pergunta dele é a seguinte: existe uma velha dúvida, 2 ou 3 zagueiros. Rogério, taticamente o que muda com essas formações e quais os pontos positivos que ambas formações têm para o time, dependendo do jogo, no caso? Então, vamos lá, falar sobre tática com quem não tem um entendimento sobre o caso, ou que pega imagem, como tem aí na Sport TV, time de Série A, como eles fazem uma coisa assim, é bem difícil, né? Porque o 3 zagueiros, ele sempre teve no nosso esquema tático. Não importando se é com o zagueiro ou com o volante, mas ele sempre esteve ali presente. Então, a questão é a leitura, a questão é como as pessoas interpretam o jogo. Essa que é o maior diferencial. Mas várias vezes o André fez esse papel, várias vezes o Wellington Silva como lateral fez esse papel. Então, a questão é como cada um analisa o jogo, e cada um vai analisar da maneira que quer. Se for através de vitórias, vai ter um pensamento; se for através de derrota, vai ter outro pensamento. Mas o esquema tático ele tem variações de jogadores de certa posição, porém no seu desenho, na sua lógica, ele acaba se mantendo o mesmo em quase todos os jogos. Outra pergunta que ele faz, e sobre as saídas do Pierre e agora do Gabriel Bahia, na sua visão, o quanto essas baixas prejudicam a equipe do Volta Redonda, levando em consideração que eram jogadores que eram titulares da sua equipe? Então, isso é uma tônica que vem acontecendo há muito tempo. Desde que eu cheguei aqui, a gente já reformulou vários grupos. Obviamente o trabalho aqui é tão bom, tão qualificativo, tanto da diretoria nas escolhas dos jogadores, quanto da comissão técnica de trabalhar, e quanto dos jogadores de terem um nível muito bom, que em todos os anos a gente perdeu muitos jogadores para a Série A do Brasileiro. Agora, tanto o Pedrinho em 2022
quanto o Robinho agora foram para times grandes grande não, mas times de primeira divisão da Europa, né? Então, ou seja, aqui sempre tem um trabalho muito sólido em relação a isso. E as mudanças, e você ter que fazer um novo grupo, remanejar o grupo, remanejar a tática, porque quando tu perde característica, você tem que mudar. O Pierre era um jogador único. O Pierre, eu falava aqui internamente, que é o melhor atleta que passou na minha mão até hoje, pela sua inteligência, pela sua leitura de jogo, pela sua forma construtiva que era. Porém, tinha um Davis também, o André é outra característica. Então, mas nós tínhamos um jogo em cima do Pierre. E aí muda, temos que mudar. Perdemos o Robinho, temos que mudar, porque não temos um jogador com a característica que o Robinho nos dava, que era a dinâmica que ele tinha, né? E agora o Bahia, né, que é um jogador fantástico, é um zagueiro, na minha visão, muito completo em termos de qualificação, bola aérea e velocidade. Então é uma nova situação que nós vamos ter que melhorar. No último jogo, agora jogamos 3 zagueiros, tivemos uma dificuldade grande na nossa construção. Então são coisas que nós temos que ir evoluindo a cada mudança de jogador. E aí vai chegar jogador novo, que a gente vai passar toda vez de novo o nosso trabalho aqui, para que a gente possa se adaptar o mais rápido possível, por tudo isso sempre leva um tempo até o jogador se adaptar também ao esquema tático e o esquema tático também se adaptar ao novo jogador. Agora, dando sequência, né, falando sobre o Gabriel Bahia, a pergunta da Patrícia, da Antena Esportiva. Rogério, como que você vê, você já foi atleta profissional, né, e como que você vê toda essa situação, essa polêmica que girou-se em torno do caso do Gabriel Bahia nos últimos 2 dias, né? No caso de ontem para hoje. Então, eu estava bem ausente ontem para refrescar a cabeça, então só fui ter essa notícia hoje, até passei a mensagem para ele já. O Gabriel Bahia é um garoto que eu conheço já 2 para 3 anos aqui de Volta Redonda e ele é fantástico. Se eu tiver que queimar minha mão, eu vou queimar minha mão, mas eu boto a mão no fogo por ele, porque é um cara excepcional, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Acho que o torcedor do Botafogo pode ficar muito tranquilo, diretoria, membro de comissão, os jogadores do Botafogo podem ficar muito tranquilo em relação a esse pessoa, esse caráter desse jovem jogador, porque é um cara fantástico, é um promissor e eu, com certeza absoluta, vai ser uma coisa que vai passar. Obviamente vai ficar essa mancha na carreira, né? Porém, quando tiverem todos os estudos, todas as informações, obviamente vai sair limpo disso aí, porque com certeza absoluta não tem, na minha concepção, não tem envolvimento com nada, e até os lances mesmo foram naturais, e eu posso até explicar cada lance ali que ocorreu. Então com certeza absoluta isso aí não vai coincidir, não coincide com o jogador que estão falando. Já olhando, voltando ao nosso dia a dia aqui, olhando para frente, né? O Volta Redonda terá pela frente no domingo o Atlético, em mais uma decisão nessa Série B. E como que você vê a importância desse jogo de uma forma, aquela forma que o Volta sempre joga dentro de casa, né? Para a sequência da competição e até mesmo por se tratar de um jogo diante do nosso torcedor? Então, falando sobre o próximo jogo, é um jogo muito difícil. O Atlético é uma equipe muito qualificada, principalmente quando joga fora dos seus domínios, onde tem uma transição ofensiva muito forte, muito boa, né? Com muita velocidade pelos lados, no ataque muito vertical, onde causa muitos problemas aos seus adversários. Eu não tenho certo ainda, mas é uma página de estudo nossa, mas eu creio que eles tenham mais pontos fora de casa que dentro de casa, devido a essa situação deles explorarem muito as transições. E é um jogo que nós vamos ter muito difícil, vamos ter que ter muita atenção, porém, obviamente, temos que buscar de todas as formas a vitória dentro de casa, para que a gente possa sair dessa zona incômoda que nós estamos vivendo hoje em dia. Agora, quebrando um pouquinho, né? Qual lembrança que você tem do último confronto contra o Atlético no Raulino? Foi muito boa, né? Foi um jogo ali onde a gente conseguiu uma vitória no primeiro jogo da final, né? Onde conseguimos um placar de 1-0, tivemos chance de fazer mais gols, né? O estádio lotado, torcida apoiando a gente, obviamente boas lembranças, boas energias. Óbvio que isso não entra em campo, mas quem sabe a gente possa
voltar a ter um prazer em vencer eles novamente dentro de casa aqui, porque para a gente vai ser muito importante. Nós queríamos agora que você mandasse uma mensagem para o torcedor do Voltaço, por se tratar de um jogo importante e que a presença deles é fundamental. O torcedor está apoiando o time nesse momento agora de arrancada para essa fase final da Série B? Com certeza absoluta. É um momento que nós estamos vendo que é conturbado, que não é fácil, principalmente para o torcedor do Volta Redonda, ou quem trabalha no Volta Redonda aqui, que nos últimos anos, desde que eu cheguei aqui, em 2022, o time tinha acabado de ser rebaixado do Campeonato Carioca, e desde lá a gente conseguiu grandes vitórias, grandes feitos, então está acostumado com a vitória, e está vivenciando esses momentos agora de uma escassez grande de vitórias, de número de gols, é um perturbador para todos nós, mas eu creio que se nós permanecermos juntos, convictos do que a gente precisa para a competição, eu acho que a gente tem todas as chances de conseguir sair, mas eu sei que vamos pelejar até o final para que a gente consiga essa manutenção e ter o apoio do torcedor em todos os jogos no Raulino, como teve agora, acho que 15, 20 membros da torcida jovem, não é isso? Que foram lá, não é isso? Foram lá, que foi muito bem, até que parabenizar e agradecê-los pela ida lá. Isso é muito importante para o jogador, para a comissão, né? Então, acho que é muito válido a presença de todos lá no estádio no domingo. Professor, para finalizar aqui, quais são as suas considerações finais pelo momento e a expectativa para o jogo de domingo agora? Então, falar um pouco sobre o último jogo, sobre o último confronto que nós tivemos contra a Ferroviária, uma equipe muito difícil de se enfrentar. Obviamente ali no final a gente teve um jogador a mais, criamos oportunidades, chegamos, porém o goleiro dele fez grandes defesas, mas um adversário muito difícil, um adversário que quando virou o turno estava na mesma pontuação que a gente estava até na frente deles, porém nós de 12 pontos nós só fizemos 2, eles dos 12 pontos, eles fizeram 10 pontos, né? Então, ganharam do Atlético Goianiense, ganharam do Remo fora de casa, ganharam do Amazonas em casa e agora empataram conosco, né? Então, ou seja, uma equipe muito qualificativa, muito boa, muito bem treinada, né? Então, nossos jogadores também desempenharam um bom papel. Obviamente, tivemos erros e acertos ali, algo que a gente vai buscar a correção. Não é fácil ter uma mudança drástica como nós tivemos, de perda de jogadores, mas faz parte de todo o contexto, e agora continuarmos trabalhando para que a gente consiga ter um enquadramento da melhor forma possível ali dentro de campo, para que a gente possa desempenhar o melhor papel possível e já fazer uma grande vitória contra o Atlético e depois sim pensar no Paysandu e nos depar em jogos. Obrigado, uma boa tarde. Dando sequência às nossas entrevistas coletivas, dando sequência à nossa entrevista coletiva de hoje, agora nós vamos conversar com o goleiro Jefferson, que estreou no último domingo pela nossa equipe. A primeira pergunta é do Samuel Silva, do Voltaço Insider. Jefferson, boa tarde. Nesse último jogo agora você foi tirado como herói do empate para a Volta Redonda, fazendo 4 defesas difíceis e garantindo o resultado do time. Como vem sendo esse dia a dia de trabalho e a evolução dentro do clube? Boa tarde. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, pelo jogo em si. A gente sempre fica muito feliz com o êxito no nosso trabalho. O trabalho que é acompanhado não só pelos goleiros, mas principalmente pelo Zé, pelo Alex. Eu fico muito feliz de ter ajudado a minha equipe. A concorrência, toda a disputa, ela é muito, muito sadia. Há um respeito muito grande entre os profissionais aqui no Volta Redonda. Eu fui muito bem recebido pelos atletas e principalmente pelos goleiros. A gente tem um mundo à parte e todo mundo fica feliz com as boas atuações, assim como eu cheguei, as boas atuações do Jean. Fico feliz também por ele ter ficado feliz com a minha partida também. Eu acho que quem ganha é o Volta Redonda. Todas as disputas, elas são sempre abertas. Desde a minha chegada, eu sempre frisei que elevar o nível da competitividade entre os atletas, como eu falei, só o Volta Redonda ganha com isso. A gente espera dar sequência no campeonato, fazer boas partidas, não só eu individualmente, mas coletivamente, para que a gente possa o quanto antes sair dessa zona incômoda e conquistar os pontos nas próximas rodadas. A segunda pergunta agora, ela é do Thiago Pastor, do Voltaço Notícias. Jefferson, para muitos você foi o melhor jogador
da última partida, né? Salvando o Voltaço. E olhando assim, a nível de estreia, tudo que você vem vivendo no Volta Redonda, como você vou bem dizer agora, como que você analisa esse primeiro mês seu aqui no Volta Redonda? Bom, a minha chegada, a receptividade ela é muito importante quando você chega num elenco novo. Claro que hoje dificilmente a gente não jogou junto ou contra os atletas, então isso facilita muito o convívio. O meu primeiro mês, primeiro foi de muita alegria pela oportunidade que o Volta Redonda me deu de buscar no mercado, poderia buscar tantos outros goleiros e viu em mim a oportunidade de poder ajudar, e assim eu fiz desde o primeiro dia que cheguei. Fico muito feliz por ter ajudado nessa última partida, diariamente. Eu acho que aos poucos a gente vai ajudando na medida do possível e para que o elenco, que o grupo seja beneficiado de alguma forma. Claro que todo mundo quer jogar, quer dar a sua parcela de contribuição, assim foi comigo na última rodada. Então esse primeiro mês eu analiso de muita experiência, de muita maturidade e de muita ajuda que eu recebi desde que cheguei. Então eu me sinto muito feliz de ter ajudado e contribuído com a ajuda que todos me deram desde a minha chegada. E eu acho que assim a gente vai conseguir criar um ambiente positivo e no final a gente vai conseguir, se Deus quiser, esse objetivo tão sonhado para todos nós do clube. Como que você tem visto esses jogos da Série B com disputas muito duras, com partidas que às vezes são decididas em detalhes? Qual a análise que você faz da competição até o momento? Olha, pela experiência minha vivida nos últimos anos, a Série B ela sempre foi muito competitiva. A gente vê que o jogo ele é muito detalhe. Nós fizemos 2 tempos na última partida, assim, até distintos, porque na primeira etapa da partida a gente acabou sofrendo um pouco, até pelo ímpeto ofensivo do adversário, e na segunda parte a gente conseguiu ajustar e fomos muito bem na segunda etapa e poderíamos ter vencido a partida naquele momento. Eu fiz boas defesas, mas eu acredito que o goleiro do adversário ele fez o dobro de defesa que eu fiz no jogo, então isso também corrobora pelo bom segundo tempo que nós fizemos. Então é isso que nos dá ânimo para que a gente possa conquistar os pontos nas próximas partidas, e a competitividade ela vai ser até o final. Você vê que as equipes são muito coesas, nós temos uma força muito grande dentro dos nossos domínios e as equipes também dentro dos domínios delas, por isso que a gente valoriza tanto o empate que a gente conquistou na última partida. E eu acho que é isso, vai ser competitividade até o final, a gente conseguir fazer tão os bons jogos fora de casa quanto dentro de casa, para que a gente possa quanto antes conquistar os pontos necessários, para que a gente também tenha uma tranquilidade melhor, para que diante das partidas a gente jogue com um pouco mais de tranquilidade, e eu tenho certeza que isso vai acontecer nas próximas rodadas. Para finalizar, domingo o Volta Redonda tem mais uma decisão pela frente contra o Atlético aqui. O que o torcedor do Volta Redonda e quem acompanha o clube pode esperar da equipe nesse jogo em casa? Bom, primeiro convidar os nossos torcedores para estar com a gente nessa partida tão importante. O torcedor pode ter certeza que o ímpeto, muita vontade não vai faltar, elevar o nível de competitividade dentro da partida, junto com o apoio deles vai ser muito importante, para que no final, nós dentro de campo e eles fora, fazer cada um o seu papel, para que a gente no final comemore juntos mais uma vitória dentro do Raulino.